Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o vereador João Dantas para a leitura do texto bíblico. Convido o vereador Alcindor Vilarim para secretariar os trabalhos. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João, capítulo 17, versículo 17. Amém. Bora, Alcindor. Passa a palavra para o secretário em exercício, o vereador Alcindor Vilarim, fazer a leitura do expediente. Bom dia a todos. Leitura do expediente. Os projetos de lei número 292/2018, de autoria da vereadora Ivonete Ludgério, reconhece de utilidade pública a ONG Nossa Ramadinha Melhor e dá outras providências. Projeto de lei 293/2018, de autoria do vereador Luciano Breno, dispõe sobre a liberação de entrada de animais de estimação em hospitais públicos para visitas a pacientes internados e dá outras providências. Projeto de lei número 294/2018, de autoria do vereador Luciano Breno, institui no calendário oficial de Campina Grande a Semana da Alimentação Consciente e dá outras providências. Projeto de lei número 295/2018, de autoria do vereador Luciano Breno, dispõe sobre a realização de provas de concursos vestibulares e seleções públicos municipais em locais em boas condições para sua realização e dá outras providências. Projeto de lei número 286/2018, de autoria do vereador Pimentel Filho, inclui no calendário oficial de eventos do município de Campina Grande o Dia Municipal do Teatro e dá outras providências. Então, a justificativa de ausência da senhora Ivonete Ludgério, em virtude de compromissos externos previamente agendados na cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas. Solicito que a secretaria, depois de parlamentar, arquive o expediente. Abrimos o pequeno expediente. Com a palavra, o vereador João Dantas. Eu peço a palavra nesse instante, Excelência, para fazer um registro que para nós é um registro doloroso. A cidade hoje está entristecida, sobretudo a comunidade evangélica, os empresários, né, que, pela imprensa, tomaram conhecimento do falecimento do nosso amigo Ronaldo Correia. E eu posso falar de Ronaldo Correia porque Ronaldo foi um amigo da minha adolescência. Ele bem mais idade do que eu, mas eu sempre fui muito metido, né? Os meus amigos sempre tinham mais idade do que eu, muitos deles mais de 10 anos, 15 anos mais do que eu. E eu fazia parte de uma confraria de amigos aqui, formada por Plínio Lúcio, filho de Alcino Lima, do Cartório, Fernando Souto Maior, Fernando Cuequinha, né, também de saudosa memória, né, Antônio Hamilton Fechini, né, quem eu trato carinhosamente por Primo Rico, né, e Zeca Bueirão, Figueiredo Agra, o próprio Raimundo Asfora, Malavéia, Punho de Rede, né, o conhecido Batista, né, Pelado, que jogou no Campinense, Toninho Careca, que jogou no 13, Baleia e tantos outros. Então, nós fazíamos parte dessa comunhão de amigos, que era das farras, era da boemia, era dos blocos carnavalescos, enfim. E Ronaldo Correia eu conheci há muitos anos. Depois ele abraçou a causa evangélica, ele foi gerente da Betonite União Nordeste, né, uma das grandes exportadoras de minérios aqui da Paraíba, né, e uma pessoa muito ligada também à política, porque ele foi muito ligado a Vital do Rego. Eu diria que o Vital do Rego pai,
Eu diria que Ronaldo Corrêa, ele foi amigo, assim, irmão de Vital do Rego. Em alguns momentos da política, nós estivemos, assim, em momentos distantes, né, de momentos até de conflito, por exemplo, na eleição de 1982, quando Ronaldo Corrêa coordenou a campanha de Vital a prefeito de Campina Grande contra Ronaldo Cunha Lima. Mas nada que tivesse afetado a nossa amizade. Então, Ronaldo faleceu ontem, né? Deixou órfão, né? Centenas, e por que não dizer milhares de amigos e irmãos na fé, né? E eu peço a Vossa Excelência, presidente Márcio Mello, né, que faça silenciar por 1 minuto este ambiente parlamentar, isso como já uma homenagem póstuma a Ronaldo Corrêa, né? Ronaldo que era a cara de Campina Grande, pelos amigos que tinha, pela família que deixou, né? E terminou a sua vida como um exemplo de cidadão, um exemplo de dignidade, de honradez e, sobretudo, de fé. Então, que esse minuto de silêncio fique. Eu não tive nem muita preocupação de que tivéssemos todos os vereadores no plenário, que a casa estivesse cheia para fazer esse registro, porque esse registro que eu acabo de fazer, meu caro Janduí, é para os anais da casa, para que, no futuro, alguém que possa vir aqui fazer uma pesquisa e encontre essa minha singela exposição, essa minha singela fala, em homenagem a uma pessoa que teve um grande convívio com Campina Grande e, pessoalmente, com esse vereador que vos fala. Muito obrigado. Peço, então, 1 minuto de silêncio em memória de Ronaldo Corrêa. Não. Ah, é mesmo, então passar aqui. Abrimos o pequeno expediente por a descrição do vereador Janduí Ferreira. Senhor presidente, senhores vereadores, Alcindor Vilarim, Anderson Maia, João Dantas, Sargento Regi, a presença feminina nessa casa de Soraya Brasileiro, amigo Aldo Cabral, pastor Luciano Breno, assessores, funcionários dessa casa, senhores da galeria, meu cordial bom dia. Ocupo essa tribuna hoje com um sentimento de tristeza e um pouco de culpa, e queria abrir o tema sobre o que presenciamos nos jornais, de todos os jornais da nossa Paraíba, e especialmente os jornais de Campina Grande, com o fechamento da Escola Redentorista, em sua fundação, em 1975, há mais de 40 anos, produzindo profissionais
na área tecnológica, a princípio, né, desde 1975, onde essa escola teve o início. Não estava em Campina Grande, mas tive a curiosidade em procurar saber um pouco da Escola Redentorista. Tive a oportunidade de um dos meus irmãos, o 11º, o irmão Caçula, onde ele terminou o seu curso, saiu formado daquela escola, onde ele teve a oportunidade de ir para o sul do país, onde foi escolhido por empresas, uma empresa muito conhecida em São Paulo, a SEICOM, onde teve, graças a Deus, a oportunidade de cada vez aperfeiçoar o seu conhecimento. Meu irmão mais novo foi numa época onde minha mãe faleceu, e nós estávamos muito tristes com o falecimento de minha mãe, e as condições nossas não eram tão boas quanto hoje, né? E tivemos a oportunidade, através de uma amiga, conseguir uma bolsa para esse meu irmão. Hoje, simplesmente, esse meu irmão é técnico da Chess, né? E, às vezes, me emociono um pouco em falar, Renan Maracajá, me perdoe eu não ter citado seu nome no início, mas me emociono, porque vejo a grandeza desse meu irmão Aldo Cabral, com muita dedicação e esforço, chegou onde chegou. Hoje, na área de tecnologia, esse meu irmão tem um grande respeito, e empresário no ramo tecnológico, já com a sua empresa. Então eu não poderia deixar de fazer esse relato aqui nessa tribuna, e vou citar o nome do meu irmão Severino Leite Ferreira, meu irmão mais novo, um jovem com muito sucesso naquilo que ele aprendeu, naquilo que ele faz, naquilo que ele tem conhecimento. Então, meus amigos, não devemos culpar aqui nessa tribuna ninguém, né? Não devemos culpar ninguém. A culpa nós temos que assumir por não ser um dos cobradores dos governos anteriores. O último contrato, eu tive a oportunidade de conversar com meu irmão logo cedo, o último contrato renovado naquela instituição, João Dantas, foi em 1997, que foi nos 45 minutos do segundo tempo, onde o governador José Maranhão, ele renovou o contrato com a escola. De lá para cá, nenhum contrato de consistência foi firmado com a escola, que nos deu muito orgulho nos anos 90, nos anos 80 e nos anos 90. Então, João Danta, é com sentimento de tristeza, é com sentimento também de orgulho, né, em chegar nessa tribuna e poder falar do que foi bom e do que está acontecendo hoje, por que não dizer ontem, começou, né, a acontecer com a informação de que essa escola de muita importância em nossa cidade, não só em nossa cidade, como também em toda a nossa Paraíba, um minuto, senhor presidente, parar com as suas atividades esse ano. Então, para mim, João Dantas, é muito importante falar disso e pedir para que levante esse debate nessa casa, para que as autoridades, os governos, os nossos deputados, eu acho que eu não estou bem qualificado a falar sobre isso, porque a minha chegada nessa casa, amigos da imprensa, foi em 2017, no 1º de janeiro, onde eu tomei posse ao Sindor. Mas, diante dos acontecimentos, diante do que nós escutamos das pessoas, e eu vi alguns dos nossos formados pela escola, e me comovi com alguns depoimentos, alguns relatos feitos por algum deles. Então, o pequeno espaço que eu tenho no pequeno expediente,
eu dedico a minha tristeza e a minha solidariedade à Escola Redentorista. Muito obrigado. Por ordem de inscrição, no pequeno expediente, o vereador Alcindo Vilarim. Bom dia, senhor presidente, vereador Márcio Melo, em nome de quem saúdo os demais colegas vereadores e a colega vereadora Soraya Brasileiro. Minha gente, essa casa tem dado uma contribuição significativa nos assuntos mais importantes da nossa cidade. Assim foi com a questão do abastecimento da água. Essa casa realizou audiências públicas, convocando os atores envolvidos no assunto e tantos outros assuntos. E é papel dessa casa formatar, instituir uma pauta institucional. Com relação ao redentorista, amigo Janduí, demais colegas vereadores, a título de sugestão, no intuito de contribuir para uma possível resolução do problema, eu acredito que essa casa poderia formar uma comissão. E essa comissão ia à procura, e eu sugiro, nós temos aqui em Campina nomes, vereador João Dantas, como Alexandre Moura. Nós temos um nome como presidente da Associação Comercial, o nosso amigo Marcos Procópio. Nós temos o Luiz Alberto Leite. Enfim, creio que nós deveríamos contribuir no sentido de afunilar uma discussão e abrir uma ponte com grandes empresas. E, dentre outras, essas pessoas que eu citei aqui, eu sei que tem. Nós temos aqui na Universidade Federal de Campina Grande, no campus aqui da nossa cidade, na UFCG, empresas como a Sony, como a Google. Nós temos aqui laboratórios da Google. E, realmente, nos unirmos e ver o que a prefeitura... Pronto, lembra aqui o meu amigo, meu irmão, o líder João Dantas. Nós temos como unir prefeitura, governo do Estado, que é responsável pelo ensino médio e técnico, João, mas não estou aqui querendo que a prefeitura fique isenta de contribuir nesse processo, mas creio que uma saída, não estou dizendo que há saída, mas uma das saídas seria buscarmos nessas grandes empresas que têm interesse e têm absorvido a mão de obra ao longo do tempo formada pelo redentorista, é chegada uma hora de tentar formatar alguma saída
para essa escola que tanto contribuiu, não só com Campina Grande, mas tem nomes no Brasil, inclusive fora do Brasil, que saíram aqui do Redentorista. Então, creio que essa casa deveria formar, a título de sugestão, uma comissão, chamar esses nomes de notáveis de Campina Grande, que têm acesso a essas grandes empresas. Tenho certeza que o nosso prefeito Romero Rodrigues é sensível à causa, mas eu, particularmente, enxergo e vislumbro no contato com essas, só um minuto, senhor presidente, com essas grandes empresas, realmente parte da resolução desse problema. Então, creio que essa casa, mais uma vez, deva se unir, é um anseio da cidade, foi essa nota ontem, pegou a cidade realmente, né? Eu não vou dizer de surpresa, que nós já sabíamos das dificuldades que a escola vinha enfrentando, mas essa casa, como sempre, tenho certeza, vai dar essa contribuição, e tem que ser uma contribuição efetiva. E eu acredito que uma das saídas é essa, é irmos atrás de parcerias com essas grandes empresas que tenho certeza, como ao longo do tempo foram beneficiadas, é chegada a hora, sim, de contribuir para que a gente mantenha a escola redentorista funcionando. Esse é o nosso sonho, esse é o nosso desejo. Muito obrigado e um bom dia. Ainda por ordem de inscrição, no pequeno expediente, o vereador Anderson Maia. Anderson Maia abre mão. Pergunto se mais algum vereador vai se utilizar do pequeno expediente. Não havendo, encerramos o pequeno expediente, abrimos o grande expediente. Por ordem de inscrição, o vereador pastor Luciano Breno. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia aos colegas vereadores. Bom dia à imprensa, aos da galeria, aos assessores. O que, na verdade, me traz a esta tribuna é um assunto já abordado pelos colegas que me antecederam, que é em relação à Escola Técnica Redentorista. Mas antes de adentrar a este assunto, eu queria expressar, vereador João Dantas, como bem lembrado por Vossa Excelência, quando requereu um minuto de silêncio em homenagem ao nosso amigo Ronaldo Correia, que tanto é conhecido a pessoa do Ronaldo Correia, como também um culto que se realizava na sua residência nas segundas-feiras, né? Eu acredito que toda Campina Grande, de fato, já participou em algum momento naquele culto na sua casa na segunda-feira. E é lamentável, mas infelizmente é o destino de todos nós, né? É a nossa última morada e dela ninguém vai escapar, vereador. Mas deixa um legado muito grande, e vocês não imaginam a importância que é, vereador, aquele culto que ele fazia ali na segunda-feira, porque eu mesmo sou testemunho de muitas pessoas que mudaram a sua vida, tomaram, né, atitudes diferentes, rumos diferentes,
por participar em algum momento e ouvir uma palavra de autoestima, uma palavra naquele local, e que, a partir daquele momento, foi o divisor de águas na vida daquelas pessoas. Dito isso, eu quero me reportar à questão da Escola Técnica Redentorista. Fui aluno na Escola Técnica Redentorista em 1983. Na época, tive o privilégio de ter lá como aluno nosso amigo Edson, também aluno daquela escola. Na época em que fui aluno, nós estudávamos 2 expedientes, né, Edson? Não sei se você lembra disso. Inclusive, tínhamos aula no sábado, né? Eram os 2 expedientes e aula no sábado. E foi lá onde eu pude aprender, porque era uma escola que, de fato, ela exigia de você um esforço maior, né, pela dedicação que se tinha na época, o saudoso padre Pitiá, que era diretor daquela escola. Né? Padre Pitiá era diretor daquela escola, e que, desde aquela época, eu queria chamar a atenção dos colegas vereadores, pelo fato de estarmos falando um assunto de extrema importância, que é o fechamento de uma escola, né, na nossa cidade, e merece toda a atenção dos vereadores, vereador Aldo. E eu lembro que naquela época já existia, vereador Janduí, rumores em que a escola passava por dificuldades. Né? Naquela época, em 1983, padre Pitiá. E o padre muito dedicado, naquela época, fazia todos os esforços para que a escola, ela de fato continuasse. E hoje nós temos visto vários profissionais, né, inclusive professores, o sargento Reis também já passou por lá, e vereador, eu não sei se, inclusive já faleceu também, um grande professor da universidade, que passou pela Escola Técnica Redentorista, foi aluno da Escola Técnica, e depois ele foi, né, além de professor, passou a ser professor da escola da Universidade Federal da Paraíba, que era o conhecido Maradona. Né? Foi aluno na minha época. Então, são recordações, né, que é uma escola rígida, era uma escola que os alunos realmente iam para estudar. Eu lembro, vereador João Dantas, que tinha um professor lá na época, que eu não esqueço de forma alguma, e esse professor, o nome dele era professor Cardoso, né? Ele era professor de técnicas digitais, e era uma disciplina bastante complicada, e o interessante é que ele fazia a prova e forçava o aluno a raciocinar, a desenvolver, né, o raciocínio. E ele colocava 2 questões quando, no máximo, 2 questões quando não colocava apenas uma. E saía da sala de aula e dizia, a prova é em conjunto. E todo mundo se juntava, mas ninguém conseguia resolver aquela questão. E depois ele mostrava como era fácil, né? E a gente, a partir daquele momento, aprendemos a desenvolver o nosso raciocínio através da Escola Técnica Redentorista. Então, é lamentável. Eu fico com a sugestão e concordo com a sugestão do vereador Alcindor, embora tenha se dito na imprensa e o próprio padre declarou que seria definitivo, mas eu acredito que essa casa não pode cruzar os braços, a gente não pode aceitar, né, uma questão que é relevante para a nossa cidade. Eu lembro que, na época, quando eu ia para lá, eu vinha, Alcindor, saí da escola polivalente, né, Agemir de Figueiredo, lá no Catolé, escola pública, e fui para o Redentorista. Naquela época, existiam umas bolsas, chamava bolsa do PEB, e eu fui, né, oriundo de uma dessas bolsas, né? Uma dessas bolsas que, além de você estudar, na época ainda recebia uma contribuição todos os meses, né?
todos os meses para que você pudesse comprar ali, pudesse ir, né? Então, desde daquela época, uma escola muito importante. Eu vou conceder uma parte ao vereador Janduí, ao vereador Sargento Regis e ao vereador João Dantas. Obrigado. Vossa Excelência citou que em 1994, né? 98. Então, eu conversando com alguns alunos, ex-alunos, hoje formados, né? E bons profissionais. Em 1997, pastor Luciano Breno, a escola já tinha uma certa dificuldade que alguns alunos diziam que a escola não durava mais 10 anos. Em 97, 2007, 2017, 21 anos após, essa escola vem se arrastando, não é? Então, pastor, nós, concordo com as suas palavras, nós não podemos curvar diante de uma coisa tão séria. Devemos convidar uma audiência pública, ou seja, as pessoas que têm interesse, eu creio que são maioria nessa casa, de debater o assunto, convidar os ex-alunos, na época, podemos dizer, na época das vacas gordas, né? E os empresários que também foram alunos da escola, e também para falar sobre a importância da escola, como aqui conversando com o companheiro Alcindor, os alunos tinham uma bolsa, né? E ainda, né, bolsa ajuda. Olha a importância que essa escola tinha para esses alunos. Então, repito, conversando com a turma que meu irmão fazia parte naquela época, alguns deles, conversando, e eles falavam da importância, mas falava também da dificuldade, João Danta, que a escola já se encontravam naquele período, né? Naquela época, 21 anos, né? Então, João Dantas, repito mais uma vez, nós devemos debater esse assunto com muita cautela, para que não deixe a desejar para a nossa população de Campina Grande. Obrigado, pastor. Conceder uma parte ao vereador Sargento Regis, logo após o vereador João Dantas. Vossa Excelência tocou num assunto muito importante, pastor. Nos meados de 80, eu também estudei lá. E eu digo a você, de certeza, aquela insistência do padre Pitiá com aquelas pessoas carentes, aquelas crianças carentes, que não tinham como pagar o colégio redentorista, ele ajudava, ele chamava a família do aluno, dava uma bolsa, ou dependendo das condições da família, dava meia bolsa, mas ele nunca deixou de ajudar as pessoas que queriam estudar. E a título, eu queria que você encabeçasse, Luciano, para a gente fazer essa audiência pública com os ex-alunos do Redentorista, empresários, tá certo? Entendeu? Então, assim, isso é muito importante. A gente não pode deixar isso ficar a ver navios. A gente tem que tentar reaver isso aí. Entendeu? Também eu estudei lá, e nos meados de 80, eu fazia 2 expedientes, tinha saído do CAD, e fui estudar lá, mas era 2 expedientes. Então, hoje, eu estou onde eu estou, agradeço muito ao Redentorista e também ao padre Pitiá, que eu nunca vi ninguém fazer homenagem, até hoje. Passei 4 anos aqui na Câmara, não vi nenhum vereador, nenhum companheiro fazer homenagem ao padre Pitiá, que hoje é em memória, é falecido já. Isso. Muito obrigado. Vereador João Dantas. Eu me sinto honrado com esse aporte concedido por Vossa Excelência para tratar desse assunto, Colégio Redentorista. E dizer que tem vínculos históricos com aquela instituição, porque o padre Pitiá foi um dos grandes amigos que eu tive aqui em Campina Grande, né? E dizer que estive junto com o padre Pitiá em momentos de grandes dificuldades. O segundo governo de Tarcísio de Miranda Buriti, eu diria que, na minha incipiente vida de homem público, foi o governo que eu tive mais prestígio, porque, em que pese o meu grande relacionamento de amizade e de irmandade com o poeta Ronaldo Cunha Lima, mas em termos prático, pragmático, sobre
o relacionamento institucional de um militante político do baixo clero com um governador, eu posso dizer que, em alguns momentos, a própria imprensa campinense, Juarez Amaral mesmo dizia, a plenos pulmões, nos seus programas da Rádio Caturité, que o político de Campina Grande que tinha mais prestígio com o Tarcísio Miranda Buriti era o vereador João Dantas. Por laços intelectuais, da literatura, da música, enfim. E eu fiz muitas viagens com o padre Pitiá para o gabinete e para a Granja Santana em busca de recursos. O Colégio Redentorista, ele não teve padre Pitiá só como diretor. Quem fundou a escola redentorista foi o padre Pitiá. Né? E de lá para cá, essa instituição vem recebendo recursos, né, de emendas parlamentares, né, de apoio de empresas, de bolsas. Eu, pelo menos, naqueles momentos que eu estive menos desaquinoado, né, eu banquei bolsas de estudos para aquela instituição. A nota que foi publicada pelo Colégio Redentorista, ela foi muito incisiva em alguns aspectos, de que o colégio encerrará suas atividades, mas manterá, né, funcionando, né, com os atuais alunos até o final do ano. Né, e garante, no final da nota, que os trabalhadores, os funcionários, todos receberão seus direitos. Então, deixa margem, mais ou menos, nas entrelinhas da nota, de que há um tempo, até o final do ano, para que... E aí é exatamente esse tempo. Agora mesmo eu estava tentando um contato com o deputado federal Pedro Cunha Lima, que é um homem muito focado na educação. O telefone ele não teve condições de atender no momento, mas vou tratar do assunto. Devo conversar com o senador Cássio Cunha Lima, também, que sempre foi um dos maiores beneméritos daquela instituição. O senador Cássio Cunha Lima. E outros parlamentares. Eu não sei qual a situação jurídica da instituição hoje, porque com a aprovação do marco regulatório das organizações não governamentais, né, dificultou-se muito tudo que se relaciona, vou encerrar, tudo que se relaciona nessa interlocução, instituição não governamental e governo. Eu não sei se o Colégio Redentorista está enfrentando alguma dificuldade nesse aspecto, né? E talvez por isso que ninguém tem falado em emendas parlamentares ou coisa parecida, ajudas governamentais, institucionais, tal. Mas eu diria que o Colégio Redentorista fez muito por esta cidade. Existem donos de grandes empresas, eu pelo menos tenho um amigo que vi crescer, é filho de um amigo meu, né, que é da minha idade, que é um cara hoje milionário, dono de uma empresa de telecomunicações que presta serviço no Brasil inteiro. O Colégio Redentorista poderia ir buscar essas pessoas que, né, cresceram com o que aprenderam lá no Colégio Redentorista. Eu, em alguns momentos, fiz minha parte, estou disposto a conversar. Vou conversar logo mais com o deputado federal Pedro Cunha Lima, que é muito focado em educação, para ver se ele já enceta um movimento lá para Brasília, para ver qual será o modo de se encontrar, de que impeça o fechamento das portas do Colégio Redentorista, que é um dos maiores patrimônios educacionais desta cidade. Eu peço a Vossa Excelência que incorpore o nosso pronunciamento ao vosso, que sempre que eu o vejo na tribuna, pastor Breno, Vossa Excelência é um vereador dos mais queridos por mim nessa casa, pela sua postura, pela sua tranquilidade. Vossa Excelência transmite paz, né? É um homem, né, que tem uma diplomacia muito grande, e a sua chegada nessa casa aqui engrandeceu muito esse parlamento. Eu me sinto muito feliz em tê-lo na minha companhia neste plenário, lutando, defendendo e discutindo os problemas
de Campina Grande. Parabéns mais uma vez a Vossa Excelência pelo tema levantado. Da mesma forma, eu me dirijo a Janduí também, que iniciou o discurso aí desta tribuna tratando sobre o problema do Colégio Redentorista. Eu que agradeço, o vereador João Dantas, e quero dizer a Vossa Excelência que a recíproca é verdadeira. Eu lembro que antes de assumir e estar aqui nesta casa, nos encontramos após as eleições e conversamos, tivemos a oportunidade de sermos convidados para um casamento. E naquela ocasião, hoje pela manhã, eu perguntava à minha esposa, aonde você guardou aquele broche que o vereador amigo João Dantas me presenteou? Então, quero dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência também tem o meu respeito, o meu carinho, e sempre que estou nesta casa, busco acompanhar as suas orientações como líder e, acima de tudo, como amigo, porque sei que sempre vai me trilhar por um caminho bom. Deus abençoe, vereador. Então, encerrando, presidente, a nossa fala, eu queria apenas reforçar, já mandei a assessoria protocolar para que nós pudéssemos provocar uma audiência pública nesta casa em relação à questão da Escola Técnica Redentorista. Assim como ex-aluno e como vereador, irei tomar esse posicionamento e quero convocar os colegas vereadores para que, de fato, a gente acate a sugestão do vereador Alcindor Vilarim, que a gente possa formar uma comissão. Eu estarei indo hoje à tarde à Escola Técnica Redentorista conversar com o padre, que é diretor daquela casa, se eu não me engano, o padre Tiago, para que a gente possa, de fato, tentar, né, como representante do povo que somos, buscar uma solução, impedir, né, estancar essa sangria, para que a Escola Técnica Redentorista possa continuar, né, contribuindo, como tem contribuído para a nossa cidade, não só para a nossa cidade, mas sim para o nosso país. Nós não podemos aceitar, não podemos admitir que uma instituição tão importante que é a Escola Técnica Redentorista venha a fechar as suas portas, né, e deixar de contribuir com a nossa cidade. Então, como vereador, irei encampar essa luta junto com os meus colegas, para que a gente possa buscar, junto à Câmara Federal, junto aos senadores, como bem falou o vereador João Dantas, e buscar uma solução, porque a questão de fechamento da Escola Técnica Redentorista é um desastre, é a pior solução já apresentada em relação à Escola Redentorista. Não se pode admitir, nós temos que nos juntar, nos unir, para que a gente possa, né, de fato, se assim o presidente me permitir, eu concederei uma parte ao vereador Pimentel. Senhor presidente, vereador Pastor, já está tanto o pequeno como o grande expediente já todo subscrito, mas não poderia de participar da sua fala hoje, do seu discurso, sobre essa questão do redentorista. Eu lamento, como todo mundo em Campina Grande está lamentando. É lamentável que, numa época dessa, se feche uma escola de alta qualidade, reconhecida internacionalmente. Eu conheço meninos que saíram de lá, que estão trabalhando fora, nos Estados Unidos, na Europa, que tem um conceito, não é, um conceito A, em todo o país. Todos que saem do redentorista já saem com o conceito A. Então, nós perdemos, senhores vereadores, uma escola com uma qualidade dessa, isso é um absurdo. Eu aproveito o seu discurso para fazer um grande apelo. O apelo que eu tenho certeza que é o apelo de todos os vereadores dessa casa. Eu apelo para que se junte o nosso prefeito Romero Rodrigues, junto com o atual governador e o futuro governador, que se juntem os senadores, os que estão ainda no mandato e os que estão para assumir, que, diga-se de passagem, a grande maioria de Campina Grande, que se juntem os deputados federais e socorra essa escola. Que
que não permitam que se feche, não é apenas uma porta de uma escola, vereador João Dantas. Se fecha uma escola de qualidade, que pouco tem nesse país. Nesse país, não é em Campina Grande. Eu faço esse apelo, ó, aproveito o seu discurso, para apelar a todos esses que têm responsabilidade com a Paraíba e por Campina Grande, para que não permita que a Escola do Redentorista feche suas portas, fechando também a oportunidade de tantos e tantos adolescentes que ainda têm a esperança de estar naquela escola. Parabéns, vereador. Mas deixo aqui esse apelo, que eu tenho absoluta certeza que é de todos os vereadores. E chamo a responsabilidade de todos esses que eu falei, dos senadores Cássio Cunha Lima, do senador Zé Maranhão, dos futuros senadores Daniela Ribeiro, do futuro senador e ex-prefeito de Campina Grande, dos governadores, do atual governador, o futuro governador e dos deputados federais. Eu apelo e chamo a responsabilidade desses agentes políticos para que não permitam que fechem não a porta de uma escola de qualidade, mas o sonho de tantos adolescentes que ainda precisam desse espaço. Muito obrigado, vereador. Eu que agradeço, vereador Pimentel, e quero dizer a Vossa Excelência, enquanto Vossa Excelência falava em fechamento, enquanto fecha uma escola de qualidade, como foi dito por Vossa Excelência, eu, como ex-aluno, posso e tenho autoridade para falar, se abre em cada esquina uma boca de fumo. Se abre em cada esquina um ponto de droga. E a gente, muitas vezes, fica de braço cruzado, observando as bocas de fumo sendo abertas, enquanto as escolas estão sendo fechadas, principalmente uma escola como a Escola Técnica Redentorista. E eu tenho certeza que essa casa vai servir de exemplo para que a gente não permita que isso aconteça, que a Escola Técnica Redentorista, uma escola, como foi dita por vários vereadores, uma escola de qualidade, uma escola que tem, como falou o vereador João Dantas, né, aforando para a nossa cidade empresários. Eu lembro que naquela época, quando eu estudava, o aluno que terminava no Redentorista ia trabalhar, já tinha emprego certo na antiga Telpa. Né? Antiga Telpa, para você ver o quanto aquela escola é importante. Queria convocar o vereador até Anderson Maia também, que faz parte do governo, para que pudesse também clamar junto conosco ao governo do Estado. Nós vamos clamar ao prefeito de Campina, como bem sugeriu o vereador Pimentel, para que a gente não permita que isso aconteça. E mais uma vez, se o presidente permitir, eu vou conceder uma parte ao vereador Marinaldo Cardoso. Vereador Marinaldo. Eu gostaria somente aqui, como o debate é importante, e aí eu vou dar uma sugestão, para que a gente possa, pedindo, logicamente, combinando com vocês, eu estou inscrito, e João Dantas ainda está inscrito. No meu caso, eu abro mão dos meus 10 minutos para que a gente possa, todos os vereadores que ainda não queiram, que não teve oportunidade de se pronunciar a respeito dessa questão, eu vou ceder os meus 10 minutos e aí a gente utiliza da melhor forma possível. E se o vereador João Dantas vai se pronunciar o mesmo respeito, ele... Poderia usar da palavra? Pode. Eu acabei de falar com o deputado federal Pedro Cunha Lima, que tem sido um arauto, um porta-voz das questões da educação no Congresso Nacional. E combinei com ele de usar a tribuna no grande expediente, para o qual eu estou inscrito logo após a fala do pastor Breno, porque combinei com ele para colocar uma fala dele pelo telefone então, sobre o assunto. Entendi. Então fica assim, vamos fazer o seguinte, Breno. Breno, finalizar somente assim, a parte dele, porque já passou o tempo dele. Aí, Breno, no meu tempo, eu vou ceder para os vereadores que não tiveram esse tempo numa parte. Aí a gente utiliza, tá joia?
para a coisa ficar bem democrática. Peço ao vereador Breno que... Aí você utiliza dentro dos meus 10 minutos. Eu peço ao vereador Breno que possa concluir. Só, assim, ok, então, poder avançar. Obrigado, vereador. Então, finalizando essa minha fala, já protocolei nessa casa o requerimento propondo uma audiência pública. Quero convocar todos os colegas vereadores para que a gente possa, de fato, né, e muito bom que a gente esteja unido, tanto situação como oposição, para que a gente possa, de fato, lutar para que a Escola Técnica Redentorista não venha fechar as suas portas e dê continuidade a esse relevante trabalho educacional. Deus abençoe a todos. Agradeço a compreensão, o vereador Luciano Breno, e ainda inscrito no grande expediente, o vereador Líder João Dantas. Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa aqui presente, eu estou na linha aqui com o deputado federal Pedro Cunha Lima, que tem se caracterizado lá no Congresso Nacional e reconhecido pela imprensa nacional como o melhor parlamentar, né, do Brasil, exatamente por tratar, por defender e levantar esta grande bandeira, esta grande causa que é a da educação no Brasil. Ele se vê lá no Congresso Nacional mais na condição de um professor, dito por ele, pelas suas próprias palavras, do que como deputado federal. Inicialmente, eu peço que esta nota publicada pelo Redentorista seja aprovada no plenário em forma de requerimento, um requerimento oral, mas eu devo colocar aqui, para que os presentes escutem, a fala do deputado federal, Pedro Cunha Lima, com quem eu estou na linha, para que a gente possa entender mais ou menos o que é que ele já está, né, articulando em Brasília, junto à bancada federal da Paraíba, lá no Congresso Nacional, sobre esse grave problema que está afetando, sobretudo, a educação, que é o ponto mais nevrálgico do nosso país, é o lugar mais sentido, mais sofrido, né, e que precisa de um impulso para que este país se torne uma grande nação. Em vez de se fechar escolas, que abram-se novas escolas. Então, eu devo passar aqui para que a gente escute uma fala por telefone aqui do deputado federal Pedro Cunha Lima. Minha saudação à presidência desta casa, a todos os presentes. Uma notícia que realmente preocupa a todos nós campinenses e paraibanos. A Escola Técnica Redentorista, que funciona desde 1975, já formou mais de 8 mil alunos e dá oportunidade para que cada um possa crescer e tocar um projeto de vida, contribuir com a sociedade e melhorar de patamar social. Com o lema Educar e Libertar, sempre prestou um serviço de enorme valia à Campina Grande. Então, de nossa parte, cumprindo uma obrigação pública, nós vamos buscar sair em defesa da escola. Não sei se ainda existe espaço para reverter a decisão, mas no começo da manhã entrei em contato com o Ministério da Educação, vereador João Dantas, para que a gente consiga uma audiência ainda hoje, e essa audiência deve acontecer no início da tarde, com o setor de escolas técnicas que o MEC possui, possivelmente com o secretário, e nesse encontro vou buscar soluções e alternativas para que se consiga implementar a receita da escola e saber o que houve em relação aos convênios firmados, das parcerias que vinham acontecendo. Está aqui na nota oficial e que noticiou o encerramento das atividades, foi mencionado o descumprimento ou a diminuição de verbas do governo federal e do governo do estado da Paraíba. Então, a Assembleia Legislativa, todos que estão acompanhando e fiscalizando o governo do estado,
também possui a obrigação de levantar, de pesquisar, de cobrar, de fiscalizar o que aconteceu com o verba do centro do Estado da Paraíba. Eu parabenizo o vereador Dantas pela iniciativa, pelo cumprimento dessa obrigação de estar em defesa da escola, de assumir essa bandeira, e vamos buscar solução, já que a gente sabe que esse é o único caminho que pode tirar o nosso país da crise. A educação é a medida de todas as coisas, é o que muda efetivamente uma circunstância social de uma nação. Então nós não podemos perder um equipamento como a Escola Técnica Redentorista. Não podemos admitir o desprestígio com o espaço, com o instrumento de oferta de oportunidade. Então é momento de se unir, é momento de afastar qualquer cor partidária para defender a escola, para defender a educação e para tentar reverter essa decisão, esse cenário que preocupa a todos nós. Nós agradecemos ao deputado federal Pedro Cunha Lima e já aproveito a oportunidade, deputado, para informar a Vossa Excelência que o vereador Breno, ele já protocolou um requerimento na casa propondo uma sessão especial para discutir esse assunto. E se Vossa Excelência estiver aqui pela Paraíba, que possa participar conosco deste debate. E dizer que não só o vereador João Dantas está tratando do assunto. Vários vereadores, a casa, pela sua unanimidade, está bastante preocupada com essa situação e conta com o apoio de Vossa Excelência aí no Congresso Nacional, Vossa Excelência que tem levantado essa bandeira da educação e, por isso, tem sido reconhecido pelo Brasil, pela Paraíba, como um dos melhores deputados federais do nosso país. Deixo para Vossa Excelência um abraço e o nosso agradecimento por ter atendido a nossa solicitação e entrar aqui por telefone na sessão que está ocorrendo aqui na Câmara de Vereadores na manhã de hoje. Deixo um abraço para Vossa Excelência, para o nosso senador Cássio Cunha Lima, que sempre foi um benemérito do Colégio Redentorista, um grande defensor daquela instituição, desde a época do padre Pitiá, e Vossa Excelência, certamente, juntamente com o senador Cássio Cunha Lima e os outros da bancada campinense e paraibana aí no Congresso Nacional, irão lutar certamente pelo não fechamento do Colégio Redentorista. Muito obrigado, Excelência. Eu que agradeço. Estaremos juntos na defesa dessa causa. Parabenizo todos os vereadores, vereadoras, a Câmara Municipal de Campina Grande, que se faz presente nesse instante. Vamos batalhar para reverter esse quadro. Um abraço a todos, bom trabalho a cada um. Um abraço. Pois bem, senhor presidente e colegas vereadores, esta casa, ela tem a força, colega vereador líder Alexandre, do sindicato, de defender as grandes causas, as grandes lutas. Os momentos de maiores dificuldades de Campina Grande, foi esta casa que esteve à frente. E é por este motivo que esta casa, vereador ali, merece o respeito. O respeito que deve ser dado a cada um dos seus pares. Porque não há um vereador nesta casa aqui que não tenha relevantes serviços prestados a esta cidade. Lutas de vida e de morte. A começar do exemplo do nosso patrono, o vereador Félix Araújo, que tombou na rua em defesa desta cidade. Então, se nós temos um exemplo do nosso patrono, nós temos que olhar para cada um de nós e valorizar esse nosso mandato como se valorizássemos a nossa própria vida, porque nós representamos uma cidade inteira. E não podemos admitir que uma instituição como o Colégio Redentorista, né, que formou gerações, ele venha a cerrar as suas portas simplesmente no momento que não é preciso construir, no momento em que se prega a construção de cadeias e não a construção de escolas. Então é preciso que esta casa continue, né, com esse seu trabalho. Eu me sinto honrado, dignificado por fazer parte deste poder legislativo. Cada um destes colegas que estão aqui porque foram referendados pela escolha do povo. Cada um tem o seu trabalho, tem o seu compromisso,
tem a sua luta, tem a sua dose de sacrifícios dado a essa cidade, porque no momento em que nós estamos num bairro da periferia, na zona rural ou num distrito, algo pode estar acontecendo com um familiar, com um filho, com um neto, com a mãe, com um irmão, né, com um cunhado, com um amigo, mas nós estamos na trincheira. E essa luta do redentorista, que não é a primeira dificuldade do redentorista, havemos de registrar. Eu fiz muitas viagens à capital paraibana na companhia do saudoso Padre Pitiá, para fazer despacho, né, com o governador, então, Tarcísio de Miranda Buriti. Cássio Cunha Lima foi sempre um dos grandes beneméritos dessa escola redentorista. Eu mesmo, naqueles momentos de menos dificuldade, porque todo mundo tem suas dificuldades, eu banquei bolsas de estudos naquele colégio, e nesse momento grave em que o colégio chega, eu acho que no momento crucial, onde a sua direção já anuncia o seu fechamento até o final do ano, e já publicou, inclusive, uma nota. Inclusive, eu peço a Vossa Excelência, vereador Márcio, presidente, um requerimento de forma oral, o que é regimental. Eu peço que esta nota do Colégio Redentorista, né, conste nos anais desta casa em forma de requerimento oral, que Vossa Excelência, neste momento, ponha em votação esse meu requerimento oral, pedindo que coloque, né, nos anais da casa essa nota que foi publicada pelo Colégio Redentorista. O próximo inscrito no grande expediente seria o vereador aqui que os fala, Márcio Melo. Eu estou abrindo mão do meu tempo, como é um assunto de extrema importância e todos, logicamente, estamos unidos para defender a continuidade do Colégio Redentorista. Eu vou ceder meu tempo e aí vamos ter que passar também um pouco dos 10 minutos para a gente poder encaixar todos. Tem inscrito 6 vereadores que me pediram para se utilizar do tempo. Então, vamos botar tipo uma margem de 2 a 3 minutos, porque aí mesmo os 10 minutos vai ultrapassar, mas que fiquem todos já compreendendo, para que não haja nenhum mal-estar aqui, que está sendo uma coisa de acordo com todos. Primeiro inscrito, vou dizer os 6 que estão inscritos. O primeiro inscrito é Alexandre, segundo Pimentel, terceiro Marinaldo, o quarto Olímpio, o quinto Renan e o sexto Galego. Então, vou dar início, e aí todos vamos ter o direito. Estou dizendo os 6 que me pediram. Não, eu estou fazendo um acordo com todos os vereadores que estão concordando aqui. E independente, vereadores, o que quiser ainda entrar, logicamente que vamos permitir, porque o debate é importante. Então, estamos abrindo essa sessão com a autorização de todos os vereadores que se encontram presentes. Primeiro inscrito, vereador Alexandre, do sindicato, 3 minutos. Senhor presidente, até acredito que os 3 minutos para mim seja muito grande, mas dizer a Vossa Excelência que o dia de ontem foi um dia de tristeza duplamente para o município de Campina Grande. Desde a perca da morte do pastor e empresário Ronaldo Correia, com quem eu tive a oportunidade de conviver por algum tempo, quando nós, juntamente com ele, militávamos ainda ao lado do ex-senador Ney Suassuna, por esse estado, também por doutor Nelson Negreira. Eu pude dar esse testemunho ainda nessa casa, no início desse ano, quando lhe foi entregue uma medalha de honra ao mérito nessa casa, dada por um colega vereador, Saulo Germano. Então, lamentar a morte do Ronaldo Correia e também lembrar dele ainda da época do falecido, de saudosa memória, pastor Gerson Barbosa de Menezes, que muitas vezes teve a oportunidade de pregar na sua casa. Ontem, ao receber essa notícia do fechamento da escola redentorista, eu realmente lamento que durante tanto tempo essa escola deu
sinais de que estaria a ponto de fechar suas portas, vereadora Soraya, de que a escola iria chegar a esse ponto. A prefeitura fez sua parte, a sociedade fez sua parte, os empresários fizeram a sua parte. Aqui nós pedimos o apoio também do governo do Estado. Falamos na tribuna que o governo do Estado não tinha aberto as portas para ajudar também. E eu coloco, e aqui eu não quero só jogar a culpa para o governo do Estado, eu acho que essa culpa é ampla, é muito grande, mas eu acho que ainda há tempo, vereador João Dantas, ainda há tempo para corrermos. Temos até o dia 15 de dezembro, quando a instituição encerra definitivamente as suas atividades, quando a última turma irá se formar naquela instituição. Está aqui Agnello, está comigo, ele dizia que ele se formou lá, que ele trabalha, ele foi, fruto daquele trabalho da Escola Redentorista. Mas eu acho que, se nós aqui desarmarmos, e me parece que hoje o dia está muito propício para isso, e unirmos força com os colegas da oposição, aqui os colegas da situação, irmos, quem sabe, ao governo do Estado, não sei se é possível, eles poderiam mesmo fazer isso, já que o acesso é bem maior do que o nosso. Nós irmos ao prefeito, a presidente da casa já sinalizou de que é a favor que o governo do município absorva, não sei em que tamanho isso poderia ser feito, mas quem sabe uma parceria com o próprio governo do Estado e prefeitura, seria histórico isso, quebraria todo esse clima de serem ranzinhos, e eu encerro minha fala, porque é uma instituição importante que está fechando. Por trás dos 40 anos da Escola Redentorista, existem muitas histórias bonitas. Do irmão, do vereador Janduí, que me dizia que seu irmão venceu na vida após passar por aquela escola, pelo trabalho que foi desenvolvido ali pelos padres redentoristas. Então, o que é que eu penso? Eu penso e peço aos companheiros que nós possamos nos unir ao requerimento do vereador pastor Luciano Breno e trabalharmos em conjunto. Agora, isso não é algo que deve você esperar para daqui uma semana, duas. O vereador João Dantas já mostrou que está se movimentando, procurar o deputado Pedro Cunha Lima. Ainda há tempo de ligar para os gabinetes dos nossos senadores, procurar os senadores já eleitos, que ainda não tomaram posse, para que eles possam se movimentar nesse sentido, e aí criarmos eu diria aqui, uma frente parlamentar em defesa da Escola Redentorista. Eu lamento que chegou a esse ponto, mas nós precisamos nos unir nesse sentido, e aí eu volto a dizer, com o apoio dos meus colegas, aí o líder da oposição, vereador Anderson, que é do partido, do PSB, do governo do Estado, ele pode abrir esse canal de conversações para que essa situação seja resolvida o quanto antes, porque os pais e mães de família esperam de nós, esperam dessa casa, esse empenho nesse sentido. Eu agradeço a oportunidade, senhor presidente. Por ordem de inscrição, segundo inscrito, vereador Pimentel, 3 minutos. Senhor presidente, nós sabemos o quanto o redentorista, a escola redentorista é importante não só para Campina Grande, para o estado da Paraíba, mas principalmente aqui para o compartimento da Borborema. Então, eu quero deixar mais uma vez, o apelo a todos que se juntem pelo menos dessa vez, se junta o prefeito Roberto Rodrigues, o governador do estado, o futuro governador, os senadores, Cássio Cunha Lima, Lira, que deixarão o Senado em dezembro, mas são senadores, os senadores eleitos, Daniela, Veneziano e Zé Maranhão, e todos os deputados federais. Nós já temos aqui a fala do deputado Pedro Cunha Lima, que está disposto a entrar nessa luta, mas é preciso que a gente faça, senhor presidente, eu pedi atenção, é preciso que nós marcássemos aqui agora, nesse momento, uma visita o dirigente redentorista, marcasse hoje ou amanhã uma visita e
nós pudéssemos ouvir se havia a possibilidade, vereador João Dantas, de juntar todas essas forças políticas e não permitisse que fechasse a porta de uma escola que é modelo, que é hoje uma escola profissional que é reconhecida, como já disse, não só aqui no Brasil, mas em outros países, como Estados Unidos, Europa. Como é que, num tempo desse, Campina Grande cruze os braços e não lute para que essa escola continue de portas abertas, não só preparando os nossos adolescentes, João Dantas, para um futuro brilhante, como tem muitos que saíram já do reitoria, já com emprego, em grandes indústrias e empresas internacionais e nacionais. Que a gente também feche, sepulte, com o fechamento dessa escola, o sonho de tantos outros adolescentes que precisam desse espaço para sonhar mais alto. Então, eu conclamo a todos esses políticos que podem realmente e têm a condição de fazer com que a escola redentorista continue aberta. Mas eu quero pedir ao senhor presidente que peça a assessoria do plenário para entrar em contato com o redentorista para marcarmos, senhor presidente, para marcarmos uma reunião urgente com o dirigente redentorista para ouvirmos também quais são porquê e quais são as dificuldades para que a gente possa, se tiver na realidade, a gente possa trabalhar para que isso continue aberto. Eu só lamento que o vereador João Dantas fale que a importância e o respeito que essa casa deve ter, que nesse caso está um pouco manchada. Mas é preciso que nós, como homens públicos, a gente puxe pela responsabilidade de cada um. E essa eu me incluo. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo inscrito, o vereador Marinaldo Cardoso. 3 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores. Aproveitando, prorrogo logo o expediente para que a gente possa votar alguns requerimentos. Bom dia a todos. Eu serei rápido por conta do tempo, mas tudo aqui que foram alencados pelos colegas vereadores, eu ratifico. Falar da instituição, da importância que tem para Campina, para a região e para Paraíba, é de extrema importância. Agora, nós temos pouco tempo para agir. Nós temos as informações que nós temos, inclusive através da imprensa, é que nós temos até o dia 15, a instituição está fechando as suas portas e não mais se fazendo matrículas para o ano vindouro. Então, nós precisamos de tomar providência rápida. Qual a nossas providência rápida, no meu entendimento? É nós chamarmos a audiência pública, que aqui já foi solicitada, mas antes da audiência pública, nós chamarmos a direção da escola e ver qual a alternativa que a escola teria para o não fechamento no dia 15. O que era que se poderia, o que é que nós poderíamos ajudar para que no dia 15 não fechasse e se fizesse matrícula para o próximo ano. O que é que se precisa? Até mesmo de forma, mesmo que não atinja o número de aluno que se tem hoje, mas que não feche, atenda uma parte de alunos e um número menor, para que nós possamos ter prazo de ir lutando através das emendas parlamentares, conversar com o governo do Estado, com os deputados, porque essa é uma causa que eu chamo a atenção aqui de todos os vereadores. Não tem bandeira. A bandeira é a bandeira de Campina, é a bandeira da Paraíba, é a bandeira da região. Então, nós temos, nesse momento, de darmos as mãos e pedir apoio ao governo do Estado, aos deputados, senadores, independente de partido A e de partido B. É uma causa que é o futuro da nossa juventude que está em jogo.
a nossa juventude que já é tão sofrida e um espaço importante que nós temos está indo embora. Então nós temos que não deixar acabar. Como disse o vereador João Dantas, ao invés de nós estarmos abrindo cadeiras, nós estamos fechando. Então esse é o apelo que eu faço. Nós temos que chamar em caráter de urgência a direção da instituição e ver qual a alternativa que ele nos tem para nos informar, para nós chegarmos a uma conclusão e não deixar que o redentorista feche. São essas minhas palavras, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Olímpio. Esperando aqui 3 minutos. Esperando que a câmera seja ajustada ao microfone. Agradeço a Ribamar a diligência, mas, de fato, nós precisamos saber do gestor, do redentorista, o que é preciso fazer. Primeiro, se há interesse da congregação redentorista de continuar com a escola funcionando. Essa é a grande pergunta que se faz. E se... Está difícil, senhor presidente. Parece que o tema não interessa muito, né? Por favor, vamos respeitar a fala do nosso companheiro. Nós estamos falando de uma escola que está prestes a fechar, mas parece que o tema não desperta interesse. De fato, nós precisamos saber do atual dirigente da congregação redentorista se há interesse de que a escola continue funcionando. Isso é fundamental. Porque, lendo a nota, e a nota deixa claro de que mudanças que aconteceram no segmento, de certa forma, inviabilizaram o empreendimento, eu digo isso no item 4 da nota, que diz, por outro lado, a presença ostensiva das escolas privadas de ensino técnico, a expansão dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia, e, mais recentemente, a criação da rede estadual de escolas técnicas, resultou em um considerável acréscimo na oferta de vagas na educação profissional de nível médio. Então, aconteceu, e isso é inconteste, está na nota, uma mudança no mercado. Primeiro, o que se tem que considerar, a congregação redentorista, mesmo diante dessa diversidade de mercado, tem interesse de manter a escola funcionando? Primeiro ponto. E segundo ponto, quem é que a gente pode trazer de volta daqueles contribuintes, como ela coloca aqui mesmo na nota, né, que os convênios firmados com o governo federal e com o governo do estado da Paraíba, né, que esses convênios, eles, de certa forma, estão prejudicados. Não se fala aqui em valores, mas nós sabemos. Por conta da crise, muita gente que doava, muita empresa que doava, deixou de doar. Se doava, deixou de doar. Essa casa, eu não sei se vocês se lembram, no corte da lei de subvenções, nós cortamos, nós não, que teve meu voto contra, mas essa casa cortou R$5 mil de doação a título de subvenção. Então, há todo um contexto. Primeira pergunta que se faz, há interesse da congregação de manter a obra? Porque se não tiver interesse, fica complicado. Em havendo interesse, aí nós vamos partir para a interlocução com todos os atores, para que, por exemplo, o governo do estado arranje uma forma de subsidiar. Eu não vejo como se municipalizar aquilo.
não está dentro da estrutura da educação municipal. Nós precisamos de escolas profissionalizantes, precisamos. Foi aberto uma em Campina Grande? Foi. Mas não atende à demanda de toda a clientela que está nas escolas estaduais. Se tivesse uma expansão, né, para que pudesse utilizar também lá, seria utilizado. Eu acredito que é a forma de saída, porque com toda a transformação do mercado, o Senai sobrevive. E é uma escola técnica, né? Tá lá funcionando. Então, se houver interesse da congregação de continuar e boa vontade do povo de Campina Grande, a gente salva a Escola Técnica Redentorista. Muito obrigado. Próximo inscrito, o vereador que vos fala. Eu não poderia deixar de externar também minha tristeza com o encerramento dessa escola tão importante aqui para a nossa cidade, que o encerramento dessa escola é um encerramento dos sonhos de vários adolescentes. Tenho amigos, familiares que entraram no Redentorista, saíram com o emprego certo, saíram empregados. No momento que estamos hoje, nessa crise de empregos, você vê vários adolescentes saem das escolas sem emprego, sem um rumo na vida. Então, a Escola Redentorista formou mais de 8 mil alunos, mais de 8 mil jovens, empregou mais de 8 mil pessoas. Então, não poderia deixar passar em branco esse registro aqui e fazendo parte também desse time para a gente fazer uma reunião, fazer uma audiência pública, uma sessão especial, o que seja, bancada de situação, bancada de oposição, se unirem mais do que nunca, dessa vez, para juntarmos nossos deputados federais, senadores, o governador atual e o futuro governador da Paraíba, para juntos tentarmos uma solução para a Escola Redentorista. Muito obrigado. Passar a palavra agora para o vereador Galego do Leite. Senhor presidente, demais colegas vereadores, aproveito para dar as boas-vindas ao colega vereador, ex-presidente da casa, vereador secretário da ANDE, Nelson Gomes Filho, que está aqui no plenário. Diga a ele que é eu que estou, né, o felicitando. Ele está olhando para o presidente ali, mas tudo bem. É porque ele está... Ele sabe, é o Galego, viu? Pode continuar, vereador. Colega vereador Renan Maracajá, diante de tudo que foi dito e exposto aqui, eu inicialmente gostaria de, primeiro, também dizer ao colega, porque hoje está complicado aqui, senhor presidente. A gente tem alguns colegas que falaram, a gente estava escutando atentamente, mas eu me sinto extremamente, né, contemplado na fala do colega vereador Olímpio Oliveira. Eu tinha anotado aqui uma cola, o meu líder, o vereador Anderson Maia, vai falar, que é da PEC, do congelamento dos gastos públicos, né? E ao qual parabenizo também a sua excelência, o deputado Pedro Cunha Lima, no esforço, né, de poder também intermediar. Mas, além daquele valor simbólico que esta casa votou, né, pela extinção para a doação do Redentorista, o mesmo deputado, dentre outros, e os 3 senadores nossos votaram também a favor do congelamento de investimentos na saúde, educação e segurança pública. Então, é um reflexo daquilo, das ações, daquilo que nós votamos, ou os nossos representantes votam. Foi no final de 2016, ao qual também deixo bem claro, João, parabenizo a intenção do nobre deputado, né, e só trazendo à memória que, na época, o deputado também votou a favor do congelamento, né? Então, que bom que ele refletiu e viu, né, que o que ele fez com a votação lá atrás, dentre outros deputados, só teve um voto contrário, João, que, diga-se de passagem, não é só o deputado Pedro Cunha Lima, só teve um contrário, que foi o voto de Luiz Couto. Todos os outros que estavam presentes votaram a favor do congelamento. Isso é o reflexo do que a gente vê agora. E os 3 senadores votaram também pelo congelamento. Mas que bom que a gente tem
a bancada se mobilizando, independentemente de cor partidária, para que possa resolver esse problema. Que bom que alguns colegas aqui estão preocupados, né, e já chamaram feita a ordem. Pena que o grito, né, é quase que ao apagar das luzes, que era para ter feito antes, muito antes. Né, mas que bom que essa casa está preocupada, e parabenizo a todos os colegas que pontuaram e que falaram. E vamos atrás dos nossos representantes, senadores eleitos, deputados, para que, quem sabe, daqui para a efetivação daquilo que foi divulgado ontem pela imprensa, possa ser evitado o fechamento em dezembro próximo da Escola Técnica Redentorista aqui de nossa cidade, que desde 1975 vem prestando relevante serviço aqui, principalmente na questão da educação do nosso município e no compartimento da Borborema como um todo. Muito obrigado, bom dia, senhor presidente. A palavra, vereador João Dantas. Excelência, eu fiz um requerimento oral que trata de um pedido para que conste na ata dos trabalhos da casa a nota publicada pelo redentorista. Como eu vou ter que descer para o gabinete, que tem um assunto extra plenário para tratar, eu queria que Vossa Excelência colocasse em votação esse meu requerimento oral. João. Ele não há impedimento, não. O plenário é soberano. Eu apenas não vou discutir essa matéria. Eu não vou discutir essa matéria. Eu acho que ninguém vai discutir. É um pedido de exceção nas atas do trabalho de uma nota que foi publicada. Eu, pelo menos, não vou discutir a nota. O vereador Olímpio já discutiu, já tratou, inclusive, de alguns artigos, e nenhum outro colega irá tratar. Vossa Excelência vai colocar em votação, quem votar a favor... Vai. Pela ordem do vereador Anderson Maia. A nota que você falou oral foi... Senhor presidente, eu concordo com o que João diz, mas a gente tem que, inclusive, encerrar o grande expediente, que a gente ainda está dentro do tempo do grande, né, para poder fazer essa votação. Mas eu peço, pela ordem, apenas para pedir licença da sessão, que eu tenho um agendamento fora da Câmara aqui a cumprir, e parabenizar a casa pelo posicionamento, não seria diferente, não tenho dúvida disso. Acho que todos os vereadores e a Câmara Municipal de Campina Grande, João, está de parabéns pelo posicionamento, pela defesa, pelo apoio a essa escola, que tem uma representatividade tão grande, e a educação, a formação de tantos estudantes jovens e hoje profissionais que atuam aqui no mercado de trabalho em Campina Grande. Acho que, assim como cada um de vocês, dentro da influência e espaço que cada um dispõe e tem, eu também me coloco à disposição de poder contribuir e tentar solucionar esse problema. E aí, comungando, acho que o Olímpio foi muito feliz na fala. A gente precisa saber do posicionamento da própria entidade. E Luciano também, em boa hora, já se antecipa e pede uma audiência pública. Eu acho que essa audiência tem que ser, né, realizada no marchar da próxima semana, para que a gente possa trazer à tona aqui toda a discussão. E, claro, a Câmara certamente vai dar todo o apoio possível para poder contribuir com a solução desse problema. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra agora o vereador Janduí. Após o vereador Janduí, encerramos a sessão para votarmos aqui 2 requerimentos. Senhor presidente, observando atentamente a fala do companheiro Olímpio Oliveira, com as palavras faço as minhas, e como tem pressa para a votação dessa nota, eu vou resumir minhas palavras e dizer, pela iniciativa da audiência pública, aqui para debater esse assunto, e tem que ser decidido rápido, né, porque o dia 15 já encerra, né, foi o que foi dito aqui, e é o que nós tomamos conhecimento, né, João? Então, assim, quanto mais rápido, né, melhor para que esse debate seja feito nessa casa, para que a população também, os interessados, os padres, os alunos, venham debater aqui conosco e trazer a solução para a Escola Técnica Redentorista Campina Grande. Muito obrigado, presidente. Não havendo mais inscritos, encerramos o grande expediente, abrimos a leitura dos requerimentos. Peço que o vereador João
faça, mais uma vez, o seu requerimento verbal para que a gente possa botar em votação. O nosso requerimento é um requerimento oral que pede apenas que esta nota do redentorista passe a constar das atas do trabalho da casa para que, numa discussão mais adiante, possa se mostrar, né, aos interessados que a casa, neste dia, se posicionou, inclusive, tratou da nota e de forma ipsilitre, né? É oral o requerimento, Vossa Excelência põe em votação. Em votação. Gostaria de solicitar aos vereadores, inclusive que se permanecessem em plenário, para que nós também pudéssemos votar um requerimento do vereador Luciano Breno, o qual eu já subscrevi, que pede, com caráter de urgência, a marcação de uma audiência pública para tratar do assunto referente ao fechamento da Escola Técnica Redentorista. É um tema que nós temos que avançar, por isso que eu acho necessário da aprovação do mesmo também. Entendeu? Então, o vereador Galego, se a gente pudesse, todos já estão em plenário, vocês concordam com o requerimento do vereador Luciano Breno, para que nós possamos abrir espaço para votar? Para a gente saber o que está faltando. Deixa a gente trabalhar antes. Vai ter tempo, vai convocar a gente, vai convidar. A gente precisa ir lá ontem. Bem, em primeiro lugar, somente a gente continua. Em votação, o requerimento verbal do vereador João Dantas. O que concordar permanece como estão, se tiver giro levantes, aprovado, passa a constar nos anais da casa. E vamos discutir vamos votar? Então, colocar em votação o pedido de... É o quê? Audiência? Essa é em discussão. Em votação, o pedido do requerimento 2388 do vereador Luciano Breno. Os que concordarem permanecem como estão, divergentes levantes. Aprovado. Antes de dar continuidade ao requerimento, fazer a verificação de quórum. Dá? Não. Tem 12. Eu peço que os vereadores possam permanecer para ver se a gente faz uma leitura de alguns requerimentos, se possível, pela ordem do vereador Galego do Leite. Senhor presidente, aproveitando o ensejo, gostaria, já que nós trocamos algumas farpas ontem, antes e ontem aqui, aí, né, do bom sentido, de bom debate, gostaria de registrar aqui o gesto de Vossa Excelência de abrir mão do espaço que Vossa Excelência tinha, já que eu reclamei tanto, ontem Vossa Excelência falou 20 minutos na terça-feira, aí no gesto de desprendimento, Vossa Excelência abre mão hoje para compensar de tanta arenga que eu fico com Vossa Excelência, mas gostaria de registrar também o gesto que Vossa Excelência teve aqui de abrir, né, em tese, em comum acordo com as bancadas, de poder permitir, mesmo a gente sem estar inscrito, de poder apartear e conversar e discutir. E que bom, né? Não fica, para a gente não ficar só na crítica, a gente tem que também, né, ter a hombridade de saber reconhecer, né, quando Vossa Excelência acerta ou quando isso faz parte aqui do parlamento. A gente não precisa estar puxando a sardinha para ninguém, não. Peço permissão a Vossa Excelência e aos colegas, eu tenho que me retirar, que eu tenho que ir a João Pessoa nesse exato momento, tenho um compromisso lá, já era para estar a caminho, mas fiquei até o término da discussão. Era só isso, muito obrigado. Obrigado e agradeço o gesto do vereador Galego do Leite. E também o reconhecimento. Eu fico grato, vocês sabem que eu tenho um coração generoso. Sempre que posso, tenho atendido os colegas e tenho tratado todos bem, sem distinção. Mas fica um abraço e boa viagem. Mas eu também, antes de consultar o quórum, mais uma vez, eu só queria fazer um registro. Um registro na qualidade de vereador dessa casa e vice-presidente, a respeito... de uma nota vinculada, ou até mesmo uma declaração, no momento um pouco, eu acho, que não deveria ter acontecido. Eu peço a atenção dos vereadores, colega, porque com todo carinho que eu tenho, com todo o respeito que eu tenho, e orgulho de ser vereador da cidade de Campina Grande, e exercer no meu primeiro mandato o cargo de vice-presidente dessa casa, e já estando eleito
no próximo biênio, primeiro secretário, isso me deixa muito honrado. E também é muito bom, logicamente, você poder passar por um parlamento desse e poder exercer dentro desses cargos. Eu não quero e peço a Deus todo dia que nada venha ferir ou manchar a nossa imagem. E eu zelo muito por esse parlamento. Então, no dia de ontem, houve uma declaração, tanto do deputado Manuel como da presidenta Ivonete, e eu até conversava com ela e mostrava na hora a notícia que teria sido uma declaração não teria sido feliz. E, logicamente, com todo o respeito que eu tenho, e digo, de ontem para cá, eu recebi algumas ligações com pessoas fazendo chacotinha. Então, me perguntando, esse é o telefone do Ratinho? Esse é o telefone não sei de quê? Tal e tal. Quer dizer, por mais que nós entendemos que, às vezes, você fala uma coisa que não deveria, ou falou uma coisa naquele momento, mas temos que tentar consertar. E, logicamente, aqui é o segundo maior poder da cidade de Campina Grande, a Câmara Municipal. Queira ou que não queira, são 23 vereadores, que aí tem uma dimensão de uma cidade de mais de 500 mil habitantes. Então, se torna, em algum momento, por mais que você releve, uma coisa chata. Então, com todo carinho, com todo respeito, com toda admiração que eu tenho, a presidenta Ivonete, eu vou mesmo fazer esse pedido a ela, que a gente possa sentar e conversar e rever essa colocação, tanto dela como do deputado Manuel, que eu acho desnecessário, volto a dizer com todo respeito, todo carinho, mas se eu não falasse aqui, não adianta eu estar sentado ali falando e não expressar o que eu estou sentindo. Então, eu espero que tenha uma matéria revendo essa fala, porque eu sei do carinho que a presidente Ivonete tem e que o deputado Manuel também tem por esse parlamento, que já passou por aqui e hoje ele é deputado estadual. Então, a vereadora Ivonete, ela é a presidente dessa casa, ela é a vereadora. O mandato, ela exerce o mandato dela. Então, são coisas distintas. Eu acho que um poder tem que estar tratando do seu poder lá e o vereador tem que estar cuidando do seu mandato de vereador. Então, a vereadora Ivonete tem autonomia para conversar e presidir, administrar esse poder legislativo, que todos os vereadores que estão aqui presentes votaram no primeiro e segundo biênio. Ela foi eleita e reeleita presidente, e isso tem que ser respeitado, e vai ser respeitado nessa casa, porque aqui são 23 homens e mulheres de bem, de caráter, que jamais iria fazer algo para tentar prejudicá-la, ou até mesmo para desmanchar a eleição, porque aqui não tem moleque, aqui tem homens de bem, homens honrados, que foram eleitos para representar a cidade de Campina Grande. Então, o vereador Márcio Melo, não existe, por minha parte, qualquer hipótese de querer tramar ou tentar armar algo para derrubar quem quer que seja do cargo. Muito pelo contrário. Em várias vezes que já houve esse tipo de assunto, eu digo, meu cargo da mesa de vice-presidente ou de primeiro secretário está à disposição para renunciar e entregar de volta na hora que quiser. Não tenho amor a cargo. Eu tenho amor ao meu mandato que foi dado pelo povo e por Deus. Aí sim, eu vou exercer meu mandato. Agora, até lá, eu exijo respeito. Eu exijo respeito, e do jeito que eu respeito, eu gosto de ser respeitado. Porque eu sou um parlamentar, sou um vereador eleito pelo voto do povo, então não gostei da colocação. Então, eu estou falando em meu nome, Márcio Melo, não estou falando em nome de vereador nenhum, porque ontem, eu passei por vários constrangimentos de pessoas me ligando para mim, perguntando se eu era do vereador Ratinho. Eu estive num shopping, um cidadão chegou e disse, você é o Ratinho também? Quer dizer, isso se torna uma chacota. E queira ou que não queira, enquanto tiver no cargo até 2020, dia 31 de 2020, eu sou vereador de Campina Grande, eu sou uma autoridade, então eu exijo respeito. Somente isso. Digo, volto a dizer, com todo carinho, toda admiração, tá, que os assessores da presidente estão sendo gravados, que eu tenho a presidente Ivonete. Eu não poderia deixar esse registro, porque nessa casa tem um costume de todos reclamarem, mas nunca ninguém tem a coragem de chegar e falar pessoalmente. E aí termina sempre a gente sendo o bichinho feio, né? Fica sempre você sendo um lobo mau. Então, eu não estou aqui para agradar quem quer que seja aqui dos vereadores. Eu estou aqui para exercer o meu trabalho, exercer o meu mandato. E até lá, volto a dizer,
com todo carinho, toda admiração que eu tenho, tanto ao deputado Manuel como à vereadora Ivonete, eu só peço e exijo respeito. Eu respeito, eu nunca falei. E sei que foi uma colocação infeliz, que ela vai contornar e vai resolver, que ela é uma grande mulher, é uma grande mãe, uma grande cidadora e uma parlamentar, e ela zela por esse parlamento. Ela, do mesmo jeito, vai chegar e vai dar, que ela tem bastante humildade para isso, e vai desfazer esse mal-estar. Agora, o que não pode é os colegas vereadores, aí eu volto a dizer, né, a gente conversar e não tocar nesse tema. Então, eu estou dizendo, eu estou falando em meu nome, e, logicamente, para que não haja nenhum zum, dizer, ó, fulano estava conversando, fulano estava ali, tinha uma célula ali. Então, eu estou dizendo, Márcio Melo, meu pensamento é esse, na qualidade de vereador e vice-presidente. Vereador presidente, eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência, inclusive ter falando com Vossa Excelência sobre a mesa, eu acho que essa casa merece respeito. Vereador Márcio Melo, eu tenho certeza que a vereadora Ivonete não deve concordar com isso, que é a presidente, a nossa presidente, do Poder Legislativo. Esse poder Legislativo realmente faltou o respeito com ele. Eu lamento, até que mas essa casa não pode, essa casa deve viver das leis, dos requerimentos, da luta por essa cidade, não de conversinha, nem de fuxico. Essa casa não pode viver disso. Se houve ou se não houve essa questão, se houve ou se não houve, porque o vereador Pimentel, não vi isso aqui nessa casa. Mas mesmo que tivesse acontecido, é a decisão de um vereador, de outro vereador, não é? Que seria combatido pelos mais, não chamar essa casa de rato. E eu parabenizo Vossa Excelência por pedir responsabilidade em respeitar essa casa. Eu me senti com vergonha de vir ao Poder Legislativo. Lhe digo sinceramente, não é, por essas declarações. Não é? Nós conhecemos o deputado Manuel Ludgério, esposo da nossa presidente, não é? Mais do que tudo, né, deve respeito a essa casa. Não é? Eu lamento, eu concordo com Vossa Excelência que o deputado tem que rever essa sua fala. Eu não me considero em nenhum momento um rato, estou há 30 anos aqui, tenho mais de 400 projetos de leis, a grande maioria deles beneficiou e beneficia o povo campinense. E tenho responsabilidade pelos votos que tive nessa casa, na minha cidade, na cidade de Campina Grande, para representá-la. Nós temos esse dever. Eu lamento que tudo isso tenha acontecido. Essa casa é altiva, essa casa trabalha por nossa cidade, não merece a pecha que está sendo feita em nossa cidade. Parabéns a Vossa Excelência por como presidente, vice-presidente, estar presidindo essa sessão, falar sobre essa questão. Eu estava dizendo, esperava que a mesa diretora, né, e eu tenho certeza que isso deve ser dirimido, mas não pode, né, a cada conversinha, a cada fuxico que acontece aqui, essa casa ser penalizada com um tipo de acusação como essa. Lamento profundamente que isso tenha acontecido. Vereador Breno. Senhor presidente, eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar Vossa Excelência. De fato, eu acredito, e aí é indiscutível o respeito que temos, tanto pelo deputado Manuel Ludgério, como também pela nossa presidenta, a vereadora Ivonete Ludgério, até porque a conduzimos para que, nos 2 biênios, para que ela estivesse à frente dos trabalhos dessa casa. No entanto, nós somos vereadores e fomos eleitos pelo povo. Eu não estou aqui, não estou de favor, e não estou aqui porque pedi que alguém fizesse algum arrumadinho para que eu viesse para cá. Eu estou aqui porque fui eleito vereador da cidade de Campina Grande. E como vereador, eu me posiciono, não tenho papa, como diz aquele ditado, papa na língua. O que eu tenho para dizer, eu digo olho no olho. Nunca fui de me furtar daquilo que falo e daquilo que penso. Então, eu penso da mesma forma que Vossa Excelência, tem que sim haver uma retratação, tem que sim que ter um posicionamento dessa casa, dos vereadores, porque respeito se dá com respeito. Então, consideração se dá com consideração. Então, não estamos aqui questionando se houve ou não. Nós estamos aqui questionando que, de fato, essa casa tem 23 homens de bem e que estão trabalhando pela cidade de Campina Grande, levantando
questões importantes para a nossa cidade e que precisa ser, de fato, respeitado como vereadores que somos eleitos pelo povo. Se, de fato, não houve essa declaração, que se diga que não houve, mas a gente precisa de uma resposta e que essa resposta venha com certa urgência, e aí não precisa, mais uma vez, a gente está dizendo que respeita, porque, de fato, todos os vereadores têm um grande carinho, tanto pelo deputado quanto pela presidente desta casa. Senhor presidente, eu não sou muito afeto a determinadas questões inclusive polêmicas, e que muitas vezes envolve as questões, a vida pessoal, e mexe muito com essa, às vezes machuca um pouco. Eu também, eu confesso a vocês, eu já estou nessa casa no 4º mandato. E sempre procurei respeitá-lo a todos. Eu sempre aqui, já houve aqui muitos assuntos polêmicos, e eu muitas vezes abdiquei até na intenção da boa harmonia da casa, para que nós possamos sempre estar na boa convivência. Eu sempre abdiquei de determinados assuntos. Mas, assim, eu concordo com as palavras do presidente, o vereador Pimentel e o vereador Luciano. Eu acredito que foi um momento infeliz do deputado, tenho certeza que a presidente Ivonete Ludogero não concorda com isso também. Eu acho que haverá, resta saber, como o vereador Luciano Breno, se houve realmente essa publicação, se houve a gente redimir, tentar apurar, está entendendo? E a gente estancar acabar com isso, sabe? Eu acho que só se acaba com, eu tenho certeza, o deputado Manuel Ludogero, ele é um deputado inteligente, um dos deputados mais votados da Paraíba, tem um trabalho relevante pela Paraíba, inclusive ex-presidente dessa casa, um bom parlamentar. Eu acredito que ele vai rever essa matéria, essa fala, o qual ele fez, e eu acredito que um pedido de desculpa, isso ele tem grandeza para isso, e tenho certeza, e após isso aí, nós voltarmos aqui à Estaca Zero e todos nós vivermos aqui em harmonia, porque isso é o que nos interessa. Não a gente ficar aqui tentando puxar tapete de ninguém, eu acredito que isso aí não existe, nós temos que dar um basta, em tudo isso aí, até mesmo que nós estamos no final de ano e precisamos chegar ao próximo ano aqui em harmonia, em alegria, até mesmo porque nós, desse parlamento, o que nós temos que fazer aqui são estar preocupados com os problemas pertinentes à cidade. Então, fica aqui a minha fala, e não estou aqui, quero deixar bem claro, nunca eu tentei de forma alguma, mesmo nos momentos difíceis em que se passou por processos eleitorais aqui, eu sempre trabalhei de forma correta, de cabeça erguida, nunca tentei tripudiar sobre ninguém, nunca tentei prejudicar ninguém. O que foi possível fazer, eu fiz. Nunca tentei atropelar determinadas questões em que envolve a bancada, tanto a nossa bancada como as bancadas, como a casa não toda. Então, fica aqui e peço a Deus que Ele intermedie e possa contornar todo esse momento que nós estamos vivenciando aqui. Pois bem, não tem mais nenhum vereador para se pronunciar. Parabenizo os que se utilizaram do espaço para que a gente possa esclarecer. Volto a dizer, estamos aqui esclarecendo e passando esse episódio a limpo, não é? E tudo que estamos falando está sendo gravado.
Então, eu tenho a certeza que a presidenta Ivonete, através da sua assessoria, vai ter acesso, já deve ter tido acesso, porque temos a Câmara, temos os assessores, e ninguém está falando nada contra ninguém, nem fazendo nada contra quem quer que seja. Estamos apenas falando o ocorrido e, logicamente, temos que se pronunciar. Então, volto a querer dizer, e gostaria de registrar o nosso carinho e a nossa admiração à presidente Ivonete e ao deputado Manuel. Espero que tudo isso seja superado. Pois bem, não tendo quórum, encerramos a leitura do requerimento, abrimos para explicações pessoais, não havendo nenhum inscrito. Antes que eu termine, vou pedir que o vereador Marinaldo, secretário de exercício, leia a justificativa aqui de ausência. Tem outra justificativa, Neto. Senhor presidente, justificativa de ausência. Ao tempo que cumprimento cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência para comunicar a ausência do senhor vereador Rodrigo Ramos Victor na sessão extraordinária de hoje, dia 8 de 11 de 2011, em virtude de compromisso previamente agendado. A Vossa Excelência, a presidente Ivonete de Andrade Lugério, presidente da Casa. A justificativa do vereador Rodrigo Ramos. Também justificativa de ausência, pelo presente, informa a justificativa a ausência do vereador Bruno Faustino, na sessão legislativa do dia 8 de 11 de 2011, pois o mesmo está resolvendo assunto referente ao mandato. Justificativa de ausência ao presidente Márcio Melo. Ao tempo que cumprimento cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência para comunicar a ausência da senhora vereadora Ivonete Lugério na sessão ordinária da Câmara Municipal de Campina Grande, a ser realizada nesta quinta-feira, 8 de novembro de 2018, em virtude do compromisso externo previamente agendado na cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas. Almir Barbosa, assessor parlamentar. Justificativa de ausência também do vereador informar a justificativa de ausência do vereador Sargento Neto na sessão legislativa do dia 8 de 11 de 2018. O mesmo se encontra em exercício de sua atividade legislativa. Lido, senhor presidente. Pois bem, lido as justificativas, agradeço a presença de todos e de todas e espero que seja esclarecido todo ocorrido e que as coisas cheguem do jeito que foi se pronunciado. E ainda apelo que Jesus Cristo possa abençoar esse parlamento e que a gente possa retornar na próxima terça-feira com mais tranquilidade, serenidade e paz e sabedoria para todos. É isso que eu desejo. Um bom dia, fiquem todos com Deus e até a próxima terça-feira. Declaro encerrada a presente sessão.